Então hoje devemos concluir o tema O Sofrimento, que é o primeiro capítulo do livro Plenitude, o que na verdade bom seria se concluíssemos também em termos de perspectiva consciencial sobre o sofrimento, porque só através do despertamento da nossa consciência profunda, do nosso self, só através da integração nossa nos ideais do Evangelho do Cristo, é que a gente elimina o sofrimento como opção pessoal que nos habituamos ao longo de diversas encarnações a gostar de sofrer. Então, nisso, claro, a gente sabe que envolve todas as religiões, inclusive a espírita. É muitos os espíritas que gostam de sofrer, mas gostam mesmo, porque tem um esclarecimento a respeito do sofrimento voluntário, sabe que sofrer por opção, sem que seja de fato o resultado da eliminação de um problema sério do passado, isso apenas estabelece o condicionamento nosso antigo de não querer se perceber como merecedor de felicidade. Dentro da maioria de nós isso está íncito, porque é o resultado do afastamento nosso das leis divinas. Foi o afastamento que provocou o surgimento do ego e seus filiados, orgulho, vaidade, prepotência e por aí afora. E é esse conjunto de afiliados, aliados através de diversas encarnações, que nos propele a ter estabelecido, diríamos assim, gosto por sofrer. Por mesmo tendo uma vida com relativas possibilidades de tranquilidade, de paz interior, de autoencontro, que é muito propiciado pela doutrina espírita, a gente prefere sofrer por ninharias, por pseudos valores que na verdade apenas estabelecem dificuldades e problemas totalmente dispensáveis, né? Valores como não assumir a responsabilidade do que faz, não aprender com os erros, ter uma vida minada em termos de conquistas espirituais, porque acha que tem que sofrer. Então, é em cima disso que nós vamos agora concluir esse capítulo Sofrimento do livro Plenitude, que começamos a estudar na semana passada. Vamos aqui para a introdução, extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Marcos, capítulo 4, versículo 25, que diz o seguinte: quanto mais sacrifícios puderes suportar, mais alta ser-te-á a própria sublimação. Quanto mais souberes perder nas ilusões da terra, respondendo o culto diário à reta consciência, mais lucrarás na imortalidade vitoriosa. E estejamos mais convictos de que mais seguramente avançaremos no rumo de nossa própria libertação. Vamos começar a fazer algumas observações a partir do final desse parágrafo, quando diz o seguinte: seguramente avançaremos no rumo de nossa própria libertação. Efetivamente, todos nós, em termos espirituais, verdadeiros, temos sido escravos. Não é por outro motivo que já lembramos aqui oportunamente a citação bíblica: se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa libertação diz respeito aos vínculos da ilusão do mundo material, do mundo das sensações, do mundo das projeções, do mundo que em verdade é profundamente transitório, não se identifica com a nossa verdadeira natureza, que é espiritual, que não sofre os impactos de mudanças, de vicissitudes, que gosta e quer estabilidade. Então, nós precisamos ter a consciência dessa necessidade de libertação, de quebrar as algemas definitivas com as ilusões, as projeções, o Maya, como diz os nossos irmãos hindus. Continuando: quanto mais souberes perder nas ilusões da terra,
respondendo o culto diário à reta consciência, mais lucrarás na imortalidade vitoriosa. Essa é a grande questão. Porque toda vez que nós não conseguimos responder a esse culto diário da reta consciência, é porque de algum modo, através do pensamento, da palavra, dos nossos atos, nós entramos em conflitos com essa própria estrutura consciencial, através da inobservância de alguma forma, de algum modo, das leis divinas. Mas quando nós conseguimos, através dos esforços de despertamento da consciência, da prática da meditação, da exata percepção da imortalidade em qual todos nós estamos inseridos, consequentemente, render culto à reta consciência, nós conseguimos a imortalidade vitoriosa. Todos os nossos medos de morte, em termos espirituais, religiosos, de má entendimento, de má interpretação, todos os medos a respeito da morte, prende-se exatamente a não ter sido trabalhado suficientemente essa imortalidade vitoriosa em nós. E tem uma razão muito lógica para isso. É porque o trabalho dessa imortalidade vitoriosa significa despertamento da consciência profunda. Significa domínio, controle e canalização das energias ególatras aos objetivos elevados da nossa experiência física. Então, contra isso, de forma muito forte, contra isso, de um modo muito forte, sabe o que é que existe? Todas as armadilhas do ego que nós já andamos estudando aqui nessas aulas de Joana de Ângeles, que vitimizam a maioria da humanidade, tá? Porque realmente a maioria da humanidade, alienada dos reais objetivos da vida e da sua natureza espiritual, prestam culto diário, intenso, às exigências ególatras. Vamos agora para o início das primeiras linhas desse parágrafo que separamos do capítulo 4, versículo 25. Quanto mais puderes suportar, quanto mais sacrifícios puderes suportar, mais alta ser-te-á a própria sublimação. Vejam só. Quanto mais sacrifícios puderes suportar, como é essa questão aqui? Principalmente quando nós estamos agora abordando e tratando do assunto referente à superação do sofrimento. Porque aqui é claro e evidente que é direcionada a nossa compreensão aos sacrifícios que são decorrentes de provas e até mesmo de expiações, sem que haja de forma indevida e de forma errada qualquer nível de revolta, de contrariedade, de se achar injustiçado. Então, quando nós nos dedicamos a trabalhos meritórios, quando através de gestos de abnegação nós estimulamos as instituições filantrópicas de amor ao próximo, nós estamos realizando esses sacrifícios. E o resultado deles é elevar, qualificar a sublimação em nós da experiência temporária reencarnatória. Esse é o objetivo maior. Pode usar aí o microfone, Clênia. Ótimo. É porque está havendo um problema que Roseli tentou aumentar e não conseguiu compensar, não foi? E se trocar, vai haver um problema. É melhor deixar do jeito que está. Teve uma vez que Geral tentou ajeitar aí, quando olhou, cortou de vez, acabou gerando um problema. Mas está dando mais ou menos para ver. O teu está bem melhor do que o meu. Ótimo. Essa é a questão que muitas vezes nos colocamos
Exatamente. Essa questão também do sofrimento, desse culto ao sofrimento, né? Porque vai passar por tudo isso, né? A vitimização, o sofrimento e tal. Isso tem a ver também com as questões atávicas, da cultura que vivemos, da religião anterior que seguimos. Por exemplo, a gente sabe que uma das religiões, não a mais antiga, obviamente, mas uma das mais, pelo menos no Brasil, que a gente foi catequizado, né? Até podíamos ser até os índios daquela época, se a gente da raça primitiva, vamos dizer assim, se a gente não tiver vindo em capela, pelo catolicismo. E o catolicismo tem muito essa cultura, né? De autoflagelação, que olhar o sexo como um pecado, certos condutas. Eu sei como é. Né? E às vezes você, por questões sexuais, vamos dizer, leve desvio, você mais branda, e você fica se autopunindo, né? É verdade. A causa de tudo isso, Joana de Anjos chama, e também Emmanuel coloca assim, é relativa à nossa infância espiritual. Só que tem muita gente que não quer sair da infância, mesmo já sendo muito velho em reencarnações, quer continuar com os padrões infantis de trabalhar o pensamento, a emoção, o despertamento da sua própria consciência. Então, as leis de Deus são altamente tolerantes em relação a isso, até o ponto em que a pessoa tenha que dar prosseguimento às suas reencarnações em outro planeta, né? Como também todos nós espíritas somos cientes disso. Através da reencarnação, das dificuldades, das provas, das doenças, nós somos colocados inúmeras vezes na parede, a fim de acordarmos espiritualmente. Se chegar ao ponto disso não servir, aí um mundo mais complicado pode ser a solução, que aliás, a princípio, ninguém quer. Sim, mas eu não estou entendendo esse contexto que você colocou. Esse contexto é assim. É assim, os hábitos de imaturidade emocional que caracteriza a infância espiritual nossa. Mas nós é cristão. Essa infância, ela é trabalhada por Joana de Ângeles, por Emmanuel, como já sendo um período que pelo menos nós que somos chamados ao espiritismo, já temos condições de resolver. Então nós já estamos, é por isso que as mensagens e as próprias obras são direcionadas a nós. Então, a partir disso, significa que nós já somos bastante velhinhos em reencarnações. E que chegou o ponto em que continuar postergando, adiando essa maturidade espiritual é teimosia renitente em querer continuar no atraso e no sofrimento. E isso ocorrendo, as leis de Deus, por serem de fato misericordiosas, nos convidarão a dores mais intensas. É esse o problema. É preciso se veja, e eu volto aqui a abranger esse campo de entendimento, é preciso que se veja que todos os mundos, inclusive como ocorre aqui na Terra, inúmeros espíritos elevados se sacrificaram para ver se a gente se impulsiona, acelera a nossa caminhada evolutiva. Não é à toa que tem o sacrifício dos grandes missionários, do qual o Cristo é o maior de todos. E aí se quer pegar tudo isso e continuar evoluindo a passo de tartaruga, como se não houvesse nada. Né? Estabelecendo padrões de vícios, de condicionamento, que impede a espiritualidade profunda despertar em nós. Isso tem que ser resolvido. A gente vai resolver quando? Quando for exilado? Esse é o problema. Bom, nós vamos agora entrar na conclusão do nosso estudo sobre o sofrimento. Esse foi o último slide que nós começamos a comentar no final do estudo da reunião passada. A dor não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Fenômeno de desgaste pelas alterações naturais
da estrutura dos órgãos, à medida que a energia se altera, advém a deteriorização do invólucro material, que a ela vitaliza. Essa disjunção faz-se acompanhada pelas sensações desagradáveis da angústia, desequilíbrio e dor. Então, vamos aqui fazer os comentários necessários a isso aí. Então, essa é a primeira percepção de que a dor não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Como é isso? Exatamente. É devido às conclusões derivadas da revelação espírita, na qual nós passamos a perceber que o mundo material e o mundo espiritual vive submetido a leis cujo objetivo maior é nortear da forma mais rápida possível o caminho da plenitude e da felicidade para a criatura humana. É que nós podemos disso deduzir que todas as questões de dor, de dificuldades, de doenças que propelem a experiência humana reencarnatória, elas não têm de maneira nenhuma o objetivo de punir. Pelo contrário, têm o objetivo de nos acordar para acertos, para redirecionamentos, para despertar consciência. É esse o objetivo a princípio da dor. O ruim e o desaconselhável, e que nós somos chamados a estar atentos para não permitir, é quando a dor se transforma em sofrimento. Porque quando a dor se transforma em sofrimento, ela gera uma nova prova, um novo problema a ser resolvido nessa vida ou numa vida posterior. E, por exemplo, quando é que isso ocorre? Isso ocorre assim: a perda de um ente querido. Dentro desse contexto que nós estamos analisando aqui, gera dor, a dor da separação, a dor da perda, a dor do luto. Mas quando essa dor se estende para mais de meses, ela começa a abrir campo para depressão. Deixou de ser dor, agora é sofrimento, criando um caso novo, porque a dor em si é totalmente compreensível e justa na experiência humana e não tem finalidade punitiva. Mas quando nós, contrariados ou revoltados com essa dor, cultuamos sofrimento demorado e contínuo, aí nós passamos a ser responsáveis por uma nova prova para a nossa caminhada evolutiva. É o que ocorre muitas vezes com pessoas que abrem campo para as tristezas profundas geradoras de depressão. Não importa que tenha sido pela perda de um ente querido, pela perda de um trabalho, por uma traição amorosa, não importa o motivo. A dor é justa e não é punição. Agora, alimentar a dor para gerar sofrimento, causando desequilíbrio, inclusive orgânico, como é o caso da depressão, que acaba gerando desequilíbrio nos hormônios, aí é sofrimento. E aí nós somos os responsáveis. E depois teremos que resolver a questão. À vontade. É bom esclarecermos diante dessa situação que Clênia colocou, porque a dor sempre
em termos de gerar um sofrimento, ela tem uma responsabilidade pessoal intransferível. E vejam por quê. Mesmo no exemplo da perda de um filho, onde a mãe, alimentando a dor, pode inclusive gerar uma depressão e, entre aspas, dificultar ou causar sofrimento ao filho que está no plano espiritual, nós aprendemos com a doutrina espírita o quê? Se esse filho for um espírito de relativa elevação, essa inconformação geradora de dor pela mãe não atinge da mesma forma. Aí já vai haver a dependência daquele filho do outro lado sintonizar com o sofrimento que a mãe está gerando aqui. Então é preciso a gente ver que no campo da responsabilidade pessoal, o sofrimento sempre é atitude e decisão individual da pessoa. O outro acolhe e oferece recepção se quiser, dependendo do nível espiritual dele. Para a gente não achar que sempre vai ter alguém vitimizando o outro. Voltando aqui ainda ao texto. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Como a doutrina espírita nos coloca na parede? Porque aqui nós somos chamados a considerar a dor como um excelente mecanismo da vida, a serviço da vida. Muito longe de ser uma punição, ser um mecanismo promotor da própria vida. Interessante é que isso é em todas as áreas de atuação da criatura humana, porque vocês vejam, em relação ao zelo e ao cuidado com o corpo físico, se a gente, logo pequeno, nas primeiras experiências, coloca a mão no fogo, o fogo vai doer, vai queimar a mão, e a gente estará automaticamente aprendendo aonde não colocar a mão. Então, a dor, veja, como mecanismo da vida, através do atrito, do desconforto que muitas vezes causa, chamando a atenção para retificações. Por que é que, por exemplo, a dor de uma traição amorosa transforma-se em sofrimento? Porque não foi aproveitada como sinal, advertência de reposicionamento para a pessoa que se viu atingida. Porque, na verdade, era para a pessoa que foi vítima da traição, que está doendo, ela perceber que naquela situação, naquele contexto, ela está andando mal. Ela andou dando valor e projeção a alguém, quando esse alguém não tinha. Se essa dor agora vai mais adiante se transformar em sofrimento, é a opção dela. Não importa o nível de traição que tenha havido. Assim, veja, é em todas as situações. Aonde a dor se apresenta, ela deve ser vista como mecanismo de vida, não como punição nem castigo, mas mecanismo que nos ajuda a crescer espiritualmente. Pois não, Cleide? Mas aí questão, muito a partir daí da traição, às vezes, nem todas, isso não é genérico, obviamente, é da pessoa, tem pessoas que são volúveis, vamos dizer assim, que não gostam de ficar com uma pessoa, só gostam da farinha, não gostam da parceiro, mas às vezes a traição, ela está referente ao comportamento do parceiro, com relação àquela pessoa. Quer dizer, situações várias, né, em que a pessoa se sente carente, frustrada, e o outro não responde, não procura mudar, não tem diálogo e tal. Aí às vezes a pessoa dá uma loucura, né? Tem vários casos, a gente tem casado por esse pedido também. E a pessoa vai e trai. Obviamente, uma pessoa que tem uma formação mais evoluída não ia justificar essa situação. Porque se não quer, separa. Mas às vezes acontece por esse motivo, né? Às vezes trai e não queria trair. Está se sentindo trair, depois até se arrepende, né? Mas, no momento, aí eu acho que às vezes de emocional, né? Fala mais forte do que o racional, ela trai. Aí eu acho que a traição vai ter essa dualidade. É porque em relação ao chamado relacionamento a dois,
há uma coparticipação de acertos e de erros. O resultado daquela união, se vai ser uma tragédia, uma infelicidade, não deixa de haver uma parceria de erros. Erros por omissão, erros por deduções indevidas. É por isso que não se pode, de maneira nenhuma, estabelecer julgamento nenhum em cima disso aí. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, né? Principalmente em relação às questões afetivas e íntimas que as pessoas vivem. Que a gente nunca tem ideia do contexto espiritual que está por trás. Hoje nós temos, por exemplo, inúmeros relacionamentos que estão se dando por segunda vez. Às vezes por segunda vez em termos de infelicidade, outras em termos de harmonia. Mas é justamente esse conjunto de interferências que só as leis divinas é que podem, de fato, se posicionar. Voltando aqui ainda o texto, diz o seguinte: à medida que a energia se altera, advém a deteriorização do invólucro material que ela vitaliza, claro. Essa disjunção faz-se acompanhada pelas sensações desagradáveis da angústia, do desequilíbrio e da dor. Vejamos bem. Todas as faixas etárias de realização da criatura humana durante a sua encarnação são razoavelmente presumíveis, em termos de que as pessoas sabem que, atingindo certa idade madura, advém, através do desgaste normal dos órgãos físicos, o acentuamento de doenças, de desequilíbrios orgânicos. É natural já ter essa perspectiva. É claro que cada vez mais a medicina preventiva, associada a hábitos alimentares saudáveis, exercícios, minorizam isso. Mas não há como, na experiência humana, não ser absolutamente certo que por mais anos que se vivam, será impossível não advir um desgaste orgânico promovedor de dor, de desgosto e, consequentemente, de um campo facilitador para que o espírito comece a desejar experiências novas, em corpos novos, como naturalmente ocorre. A questão só se torna às vezes campo de sofrimento devido à despreparação de muitos que, observando a vida só pelo prisma material, acham que nunca vão envelhecer e ficar doentes. E quando surge a doença e a idade, estabelecem clima de sofrimento interno como se não merecessem passar por isso. Aí realmente, ter toda uma vida, toda uma experiência existencial, cultuando a ilusão, a mentira e a projeção nas coisas materiais, nada mais adequado do que um certo nível de dores para, pelo menos, facilitar, nos anos finais de existência da pessoa, o desejo de outra realidade que não seja a física material. Então é nesse sentido que aqui é colocado. Mas continuemos. Desse modo, é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circulam o planeta, nas quais se movimentam os seus habitantes. Ela faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quantos aqui estagiam rumando para planos mais elevados. Poderia-se observar a princípio uma certa contradição, quando aqui é dito que é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra. Porque nós estivemos agora há pouco distinguindo bem a questão de dor e de sofrimento, não é? O sofrimento como resultado cultuado, não é? Mas é justamente por isso, pelo fato de que a grande maioria da humanidade tem no seu projeto de vida as bases do materialismo.
E as bases do materialismo têm uma consequência lógica, o sofrimento. Do mesmo modo que Jesus havia dito, há de haver escândalos na terra, mas ai daqueles pelos quais os escândalos vierem. Jesus se referia exatamente a isso, ao fato de que, sendo a terra um planeta de provas e expiações, não haveria como evitar, através das experiências de espíritos inferiores, o surgimento de escândalos ou de tragédias comportamentais em toda a área do comportamento humano. Pois não, Roseli? Usando aí o microfone aí para nos ajudar. Fale mais próximo um pouquinho do microfone que fica melhor. Você acaba com a graça do que eu ia falar. Resumisse no final o que eu ia dizer. Pegando um ponto da palestra do Diego de ontem, quando ele se referia que nós somos sentimentos, nós somos compostos de sentimentos, eu acho que a dor está para cada um de nós, no grau evolutivo que cada um tem, e naquilo que cada um precisa amadurecer. Né? Então, às vezes, a dor por uma traição não é porque foi traído, mas pelo orgulho de ter sido trocado por alguém. Né? Então, a dor está feita de uma pessoa não pelo orgulho, não pelo fato que aquela pessoa morreu, mas pela vaidade ou pelo egoísmo de querer que aquela pessoa, às vezes, mesmo com uma doença muito grave, muito desgastante, permanecesse junto. Então, eu acho que a dor, ela vem mostrar a cada um de nós aonde precisamos mudar. E está errado em nós, né, para amadurecer. Então, eu acho que é por isso que a dor representa a vida, a mudança de comportamento, a mudança de visão, o amadurecimento em si. Né? E, como você fala aí, né, ele faz parte da etapa evolutiva do homem e de todos os planos aqui estagiam, rumo para um plano mais elevado. Não dá para ir para um plano mais elevado, tendo as arestas ainda para ser paradas. E só a dor é capaz de mostrar isso. A gente viu aqui a dor como um elemento positivo e promovedor da nossa caminhada evolutiva. O que de fato não é positivo é o alimento da dor causando sofrimento. Então é aí onde entra o fator negativo. Às vezes eu sou uma pessoa extremamente ciumenta. Isso me causa uma dor, mas eu não quero deixar de ser ciumenta. Em verdade, aproveitando esse exemplo que tu desse, todas as pessoas que não estejam levando muito a sério o despertamento espiritual delas, elas facilmente transformam dor em sofrimento, em revolta, em contrariedade, em ter uma vida medíocre ou para baixo, de baixo astral, porque é um fruto natural do materialismo. E a gente sabe que nos dias que nós estamos vivendo, a grande tragédia do materialismo é, sobretudo, a depressão. E a depressão ela é totalmente associada ao sofrimento por perdas e por dores não aceitas, levando à revolta e causando depressão, que é uma das consequências terríveis do tempo que nós estamos vivendo. Agora, tem uma situação, eu vou dar um exemplo. Tem uma situação de uma pessoa que às vezes me deixa Conflitiva. analisar. Vou apelar aí para as regiões Sim. analistas. Pessoa que teve um certo contato com essa questão espiritual, mas aparentemente pela forma de conduzir a vida daquilo, não foi introjetado na sua parte interior. E ela tem comportamentos prejudiciais a ela, prejudiciais a quem está em torno dela, principalmente a filhos. Os filhos desajustados, os filhos com problemas graves, e a pessoa fica como se fosse alienada, trancada num espaço só seu, vamos dizer, uma bolha, parece que não está observando o seu entorno, né? Vivendo uma situação que a gente que está fora aparentemente vê que é uma situação crítica, uma pessoa problemática, uma pessoa
que a gente, assim, quem sabe melhor é a pessoa que convive, né? Mas isso é a impressão da gente que está no exterior, que às vezes não é condizente com a realidade. Mas na maioria das vezes, quando são vários observadores e tem essa mesma opinião, é que a coisa não vai fluir positivamente. E a pessoa até agora não despertou. Eu sei como é. Precisa de quê? A dor a orientação. Atualmente, a orientação que é bastante generalizada, veja, a maioria das criaturas humanas, sobretudo aquelas que não estão trabalhando seriamente o seu lado espiritual, necessitariam estar fazendo terapias, psicoterapias com psicanalistas ou psicólogos, para ter um nível de resposta adequada e positiva para as problemáticas da sua vida. Então, é muita gente que tem em famílias, em conhecidos, pessoas com atitudes e comportamentos incoerentes, desajustados, aos quais a pessoa não está buscando uma espiritualização para se adequar-se ou superá-los. E a orientação seria o quê? Procura fazer uma análise. Procura um psicanalista, um psicólogo e tenta fazer uma análise para tu ver como é que a tua vida está e te reorientar. Agora, quando não se procura fazer isso, e é o mais comum, o resultado são mais desajustes, mais neuroses, mais comportamentos surpreendentes e imprevisíveis, transtornos e dificuldades nos relacionamentos humanos. É o que mais ocorre aí fora. Então, a orientação que poderia ser dada é essa mesmo. Vamos para mais um item. Na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, sem a remoção das causas, não logrará, senão paliativos, adiamentos. Mesmo quando alguma injunção premie o enfermo com uma súbita liberação, se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, ele transitará de uma para outra problemática, sem conseguir a saúde real. Então vamos analisar um pouco esse texto. Na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, para diminuí-lo, eliminá-lo, sem a remoção das causas, só logrará adiamentos e paliativos, mas não a solução do problema. Como é essa questão? Exatamente, como a própria palavra diz, é preciso ir em busca da gênese, da origem, do fator determinante para aquele desconforto, para aquele sofrimento. É claro que isso só se torna possível se a pessoa tiver mantido certo compromisso dela mesma com a felicidade e com sua autoestima, com querer estar de bem com a vida, com a sua experiência existencial. Na medida que de fato a pessoa tem esse compromisso aceso, ela vai procurar causas determinantes para aquele sofrimento que surgiu e normalmente irá encontrar. É claro que, como dissemos aqui na observação anterior, às vezes, dependendo do nível de desajuste, a pessoa precisa de uma ajuda psicoterapêutica, precisa de um atendimento fraterno, por exemplo, numa instituição espírita. Precisa, através da reflexão, da meditação, a análise séria da causa geradora daquele sofrimento dela, com as aberturas indispensáveis na superação deles. E mais adiante aqui diz: mesmo quando alguma injunção premie o enfermo com uma súbita liberação, se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, ele transitará de uma para outra problemática sem conseguir a saúde real. Analisarmos essa última parte. Mesmo quando alguma injunção, alguma ocorrência libera o enfermo daquele sofrimento,
se não houve uma terapia para sanar na raiz do problema, a situação emocional voltará. É aquela onde, por exemplo, às vezes as pessoas têm aquelas soluções fáceis, ao enfrentar, por exemplo, sofrimentos na área dos desajustes amorosos, aí procuram ir num shopping fazer compras. Tentam, através de um esforço em comum, expressar um nível de superação que não houve. Então, durante alguns momentos, aquela tentativa pode até apresentar algum resultado positivo, mas, evidentemente, toda a situação problemática voltará, e o sofrimento junto. Em todo o processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não. E naturalmente, só quando ele se resolve pela harmonia interior, opera-se-lhe a conquista da paz. Aqui tem alguns valores importantes para nós compartilharmos. Em todo o processo degenerativo de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável. Vejam, isso é muito importante. Nós espíritas, sobretudo, somos chamados a não transferir responsabilidade e, sobretudo, de sofrimento aos outros pelos nossos estados emocionais. Isso é indispensável para que a gente, se de fato quiser, resolver as questões do sofrimento. Então, quando aqui diz, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não, é porque quer ele esteja percebendo de forma equilibrada a situação ou não, o principal responsável é ele mesmo. E só a partir dessa percepção é que ele, se de fato quiser, poderá resolver o problema. Se ficar procurando justificativa nas coisas, nas pessoas ou nas situações, ele não vai longe. Não, eu estou sofrendo desse jeito, mas isso vai mudar. Quando eu... Aí pode ser arrumar um relacionamento afetivo, arranjar um trabalho melhor, qualquer mudança que coloca o presente lá para o futuro. E através de uma tentativa falsa de equilíbrio, não enfrenta a situação no presente, assumindo a responsabilidade. Nós somos tendenciosos, isso já faz muito tempo, a responsabilizar os outros, desde Adão e Eva. Jesus chega para Adão e Adão diz, não fui eu não, foi essa mulher que tu me desse. E aí vai atrás da mulher, a mulher diz, não fui eu não, foi essa cobra. Então, cada um que responsabiliza os outros. Isso é antigo na natureza humana. Mas contra isso tem a revelação espírita, viu? Dizendo, não dá assim não. Assuma. É você, não os outros não. Assuma suas opções de sofrimento. Eu acho assim, essa colocação que você fez, às vezes eu fico refletindo sobre o que eu leio, o que eu estudo, e fazendo como Paulo orienta, leia tudo que é bom. E dentro de Ó o microfone. Fale perto. Dentro do que eu tenho lido, existem essas questões assim, a gente por estar num mundo ainda em que o nosso egoísmo é muito forte, que prevalece ainda esse lado material, na maioria das pessoas, né? Pouquíssimos são espiritualizados, pouquíssimas buscam sua elevação espiritual. A proporção não é também. Até porque esse processo de transformação é um processo lento. É como na Exatamente, natureza, é verdade. asfalto, né? É verdade. E uma coisa que eu paro e observo em mim, me analisando, esse sentimento de dependência do outro.
Verdade. Nasce tudo isso. Mas a gente, com o decorrer do tempo, vai criando dependências. Né? E aí não é uma coisa positiva, porque essas dependências, às vezes, ela prejudica o seu desenvolvimento espiritual. Porque você, e ao mesmo tempo me questiona, você fica alegre com a alegria do outro, fica triste com a tristeza do outro, não consegue ficar na neutralidade. Aqueles que acertam, aquelas pessoas que você tem afeto. Aí eu vejo também isso assim, é racional a gente ter essa neutralidade, mas também a gente tem noção que é sentimento. Você vê uma pessoa querida sua sofrer e não sofrer, é muito difícil. Veja só, esse é o grande ponto em que nós somos chamados a desejar sair da infância espiritual, onde a grande maioria da humanidade se encontra inserida. Então, a maioria das pessoas projetam nos outros, nas situações, o seu estado íntimo de paz ou de felicidade. É a isso que nós somos convidados a parar com isso, face à maturidade emocional, espiritual, que nós já temos condições de dar conta. E na medida em que de fato a gente vai se espiritualizando e vai percebendo que na verdade os determinantes dos estados espirituais, emocionais nossos, somos nós mesmos, aí nós começamos a dar um passo seguro em relação a isso. As religiões, ao longo de diversas encarnações nossas, estabeleceram bengalas de projeção e de desculpas, para que a gente não assumisse a fase adulta na nossa caminhada evolutiva. Essas bengalas, normalmente, aonde se responsabiliza Satanás ou o diabo, e no espiritismo, muitas vezes os obsessores, por situações conflitivas de opções pessoais nossas, que nós não queremos ter uma atitude adulta, apesar de já ter condições de ter. Só trabalhando a meditação, a reflexão, o despertamento espiritual, que a doutrina espírita é rica em nos possibilitar, é que nós vamos, de fato, resolvendo essas situações de forma definida. Eu quero dizer para algumas pessoas que nos acompanham pelo Facebook ou pela internet, que se tiverem alguma pergunta, deixem nos comentários, que depois do programa, já offline, nós procuraremos responder as perguntas, porque não é possível acessar durante o nosso estudo. Vamos então aqui, voltando ao item, no final aqui, naturalmente, só quando ele se resolve pela harmonia interior, opera-se-lhe a conquista da paz. Então, deixemos bem claro esse aspecto. A nossa paz interior, a nossa real tranquilidade não depende dos fatores externos. A gente pode conviver com pessoas difíceis, em ambientes difíceis, e está aproveitando essas situações adversas para crescer espiritualmente, ou para se desequilibrar, sofrer, indo de encontro a elas. A questão é como nós utilizaremos os instrumentos que nos são fornecidos pela doutrina espírita. Continuando. Em tal situação, mesmo ocorrendo os processos transformadores da ação biológica, o sofrimento disso decorrente não afeta a emoção, nem se transforma em causa de danos. A semelhança de outros automatismos fisiológicos, consciência não lhe resiste à manifestação. A consciência não lhe resiste à manifestação. Vamos analisar em detalhes aqui a situação. Mesmo ocorrendo os processos transformadores da ação biológica, que é a velhice, o surgimento das doenças, o sofrimento disso decorrente não afeta a emoção, nem se transforma em causa de danos, quando a pessoa está despertando espiritualmente. Para a maioria da humanidade, isso é muito sofrimento. Para termos uma ideia, ao mesmo tempo em que a projeção do aumento da idade cronológica para a maioria da humanidade tem aumentado,
paralelamente aumentou também o quê? As depressões na velhice. Justamente porque as pessoas que estão atingindo uma idade avançada e não se preocuparem em desenvolver valores espirituais, não há outra rota, é depressão. A rota é essa. E no caos do mundo materialista que nós estamos vivendo, isso se intensifica muito mais devido à questão da informação em massa e a todo instante. Se associarmos a isso o fato de que os maiores veículos de transmissão de notícias, como jornais, televisão e redes sociais, ainda enfocam mais o lado perverso e negativo, qual vai ser o resultado para as pessoas que vão na idade avançada? Depressão, suicídio em grande parte depois. Adianta ganhar anos em idade cronológica se não tiver havido o necessário preparo emocional e espiritual para aproveitar as circunstâncias do corpo e do tempo dentro das suas possibilidades? Não adianta. É essa a questão. E no final aqui diz o seguinte: à semelhança de outros automatismos fisiológicos, a consciência não lhe resiste à manifestação. Aqui se dá relativamente o seguinte: o corpo é natural para o corpo envelhecer, são processos automatistas orgânicos, mas o nosso espírito não é não. Normalmente, em termos de maturidade, de percepção da vida, nós temos no máximo a idade de 30 anos. Então, a idade, em termos espirituais, ela não tem automatismo que acompanhe o desgaste do corpo. E é isso que leva aos grandes conflitos para as pessoas que vão atingindo a idade mais avançada. Porque elas se percebem com o mesmo nível de vivacidade e de querer ter experiências e o corpo não permite mais. E aí? Aí vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque ao longo de diversos anos e de diversas faixas etárias da nossa existência, a gente não dedicou tempo à preparação espiritual, à maturidade espiritual, a sair da infância do espírito. Aí a gente vai sofrer. É isso que está a grande problemática da ansiedade e da depressão para a maioria da humanidade. Olha, não tem para onde. Ou essa humanidade se espiritualiza, é uma tragédia. Tragédia, em todos os aspectos. Nessa questão assim que você abordou antes, então, é a questão dos idosos. E a idade avançando, né, o corpo limitando o espírito nas suas atividades que ele corriqueiramente costuma fazer, né, e não tem. Se essa pessoa não tiver um preparo espiritual, aí a tendência seria entrar numa porque entra o clima da revolta, espiritualmente a pessoa se sente jovem, num corpo que não presta mais, ou que não atende às exigências que ele queria que atendesse. Eu já acho que a sociedade em si, um pouco, deveria mudar esse pensamento. A pessoa que está amadurecendo fisicamente, ela não está se tornando uma pessoa de outro planeta, do ser limitado. Não, ela está passando por uma fase onde ela vai requerer um tipo de vivência diferenciada de uma pessoa mais jovem. Mas aí o que acontece? A sociedade exclui totalmente. Ou, tipo assim, não, você daqui, você não pode fazer isso. Principalmente em casa, principalmente familiar. O velho não pode assistir, vai dormir, papai, vai dormir, mamãe, já está tarde. E quando você é criança, perdeu a autonomia, então a própria sociedade ela exclui. Então não tem como você não sentir depressão quando a tua própria família começa a tratar você com peso. É bom se ver toda essa perspectiva que você citou dentro do campo materialista e de uma família materialista. Pronto. A questão toda que nós estamos hoje é exatamente essa. É a pressão desses fatos estamos vivenciando agora.
é coisa atual. Dependendo de como for a reação que a sociedade vai estar tendo, na qual, se continuar predominando, o que é muito provável, as questões materialistas e imediatistas, nós entraremos num absurdo de muita gente na idade se matando. Ainda não entrou, mas está para entrar em um absurdo desse. Porque esse nível de situação, eu volto a dizer a vocês o que é que acentua hoje, e que os nossos pais, se a gente teve pais que atingiu a idade da velhice há 20 anos atrás, eles não vivenciaram o nível de comunicação em massa, traduzindo sempre impacto para o imediatismo, o gozo das satisfações do corpo, e o impacto das tragédias, das desgraças, que sempre continua sendo o alimento da mídia. Esse impacto é terrível e estará sendo cada vez mais. É por isso que há essa perspectiva, segundo a Organização Mundial da Saúde, de depressão e suicídio nunca visto antes, viu? Não é à toa que está havendo todo esse trabalho que está havendo de multiplicar, pelo menos no Brasil, os postos ligados ao CVV, etc. É porque, meus irmãos, a quantidade de gente que está entrando e vão entrar em depressão por causa disso é muita gente. Exatamente pela ausência completa dos valores espirituais na sua vida. Vamos aqui para mais um slide. Você que está fazendo parte desse CVV, está tendo essa noção geral. Mas eu, particularmente, não faço, mas eu observo. Né? E que a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde ela tem preconizado isso, que a quantidade de suicídio aumentou de uma forma assustadora em todas as faixas etárias. Você vê em jovens de 16 anos, 17 anos. Eu vi um caso, como ele me falou, um menino de 17 anos se jogou do apartamento, 17 anos. Quando foi agora, os tios da moça que faz faxina no apartamento disse que o marido matou a esposa, uma mulher de 60 anos, ele com 53, depois cometeu suicídio. Quer dizer, que está vendo uma coisa corriqueira. A gente vê que isso aí nas redes sociais é falta de Deus, é falta de espiritualidade. Eu acho, né, assim como religiosa, eu também acho que É assim, a faixa etária que tem maior incidência vai sobretudo entre 12, 20 anos, 21 anos, a faixa etária da pré-adolescência e adolescência. Depois dessa faixa, tem havido um incremento muito grande dos idosos. A faixa etária, então, ligada aos jovens, a ausência de maturidade para enfrentar frustrações e muitas vezes bullying em escolas e problemas ligados à sexualidade, uma grande parte. E já os idosos, as frustrações decorrentes, principalmente de atingirem uma idade, terem condições materiais de usufruir uma certa facilidade e o corpo não corresponder mais. Porque é interessante, quando são os idosos que têm muita dificuldade financeira em várias áreas da vida, eles não têm nem tempo em se preocupar com isso, porque tem que alimentar o corpo. Mas já os idosos que têm um certo equilíbrio econômico e financeiro, se não tiverem trabalhado a espiritualidade, vão para a depressão. E da depressão, dificilmente não vão esbarrar com as tentativas de suicídio. É esse o problema. Vamos aqui para o último slide de hoje. O sofrimento pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Aqui nesse parágrafo, Joana de Anjos deixa bem caracterizado aquilo que nós já vimos tratando aqui. O sofrimento como opção doentia, irresponsável, geradora de todo um campo de prova que a pessoa não precisaria passar. Então, o sofrimento pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações.
e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. É claro que, para que trabalhemos de forma positiva essa perspectiva que nos é apresentada sobre o sofrimento, nós temos que sair da imaturidade, da infância espiritual. Temos de já estar nos percebendo como espíritos imortais, temporariamente em passagem pelo corpo, com perspectivas que não vão ser encerradas no túmulo. É tudo aquilo que, de forma muito rica, nos é concedido através da doutrina espírita. Isso então precisa ser bem trabalhado em nós. E esse capítulo ainda nós iremos ter alguns slides para compartilhar. Terminaremos no próximo encontro e já iniciaremos o capítulo 2 no nosso estudo de hoje a outro. Veja, o primeiro foi sofrimento, o segundo capítulo será, não se preocupem, origens do sofrimento. Todo o livro Plenitude, ele tem ao longo dos seus capítulos o aprofundamento máximo nessa questão. Então, agora nós estamos tratando apenas do sofrimento, concluiremos no próximo encontro para iniciar a análise dos sofrimentos. É o capítulo 2 do livro Plenitude, que nós temos aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, esse livro aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, tem um desconto de 20% sobre o preço da editora, mas é facilmente encontrável em qualquer livraria. Em Caruaru, na livraria do shopping, na livraria Imperatriz, facilmente encontrável, e essa obra nós estaremos trabalhando ela durante alguns meses. Vamos então para a prece de encerramento. Vou pedir agora a nossa amiga Roseli para ser a intermediária da prece para nós.